Antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal porque vai ser bem. Começando, curiosidades aleatórias sobre história. Curiosidades aleatórias sobre geografia e história. Sabia que a distância entre a Turquia e a Lituânia é de 2.000 km², passando por vários países como Ucrânia, Polônia, Bielorrússia e Bulgária. Outra coisa, sabiam que Alexandre o Grande viveu na região da atual Macedônia do Norte, que na época fazia parte do Reino da Macedônia, que incorporava as regiões da Macedônia grega, atual Macedônia, que faz parte da Grécia, e a Macedônia do Norte. Por isso, o Império Macedônico é muitas vezes considerado o antecessor da Macedônia do Norte e da Grécia ao mesmo tempo. Mas depois de algum tempo, a Macedônia do Norte foi dominada pelos romanos, bizantinos e depois eslavos, otomanos, búlgaros, sérvios e depois ficou independente, com a coragem de um povo feroz. E continuando falando sobre Alexandre, uma curiosidade. Alexandre, que tem esse nome, o Grande, na verdade era baixinho. É medido que ele era menor do que o próprio Napoleão. Ou seja, o nome mais correto para Alexandre seria Alexandre o Pequeno, já que ele não era grande, era bem baixinho, mas em controle de território ele dominou até o Império Persa, o maior império da época. Outra curiosidade, sabia que a Romênia é o único país no leste europeu, na verdade, é o único país na Europa Oriental, me confundi, é o único país na Europa Oriental, sabia, que fala uma língua latina, uma língua baseada no latim dos romanos. Todo mundo fala de Portugal, Espanha e até da França e da Itália, mas se esquecem da Romênia. A língua romena é uma língua baseada no latim. Os romanos dominaram a região e colonizaram fortemente. A região naquela época era governada por povos bárbaros, os trácios, enquanto a costa era grega. Os romanos, diferente do resto da Europa Oriental, colonizaram fortemente. Inclusive por isso que se chama Romênia, de tanto romanizada e misturada que ela foi. E o romeno, além de ser falado na Romênia, também é só falado na Romênia, mas não só na Romênia, também na Moldávia e Transnistria. Outra curiosidade, sabia que, na verdade, diferente do que nas aulas de história ensinaram, isso não é uma propaganda nazista, mas então, a verdade é que, sabia que os principais causadores da Segunda Guerra Mundial, que mataram milhões de mortos, acabaram sendo diretamente os britânicos e franceses. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os britânicos e franceses e italianos colocaram regras horríveis contra a Alemanha. A culpa da guerra foi colocada contra a Alemanha. Inclusive no mapa, a Alemanha teve uma região separada. Então a culpa da guerra e o que permitiu Hitler a subir no poder foi dos britânicos e franceses. E o próprio Hitler tinha oferecido um acordo de paz para os britânicos, que rejeitaram, aumentando a guerra. Ou seja, a culpa foi toda dos britânicos e franceses, por milhões de pessoas morrerem. Outra curiosidade bem interessante, sabia que os romanos têm uma origem bem interessante. Muita gente usa o termo romano, mas o termo mais correto que você deveria usar daqui em diante seria latinos e sabinos. Os romanos, os seus fundadores, os romanos são descendentes dos latinos e sabinos. Esses povos, os latinos e sabinos, eram povos que habitavam a Itália. Eu vou usar um exemplo. Os gregos são um bom exemplo. Eles eram que nem os povos latinos e sabinos. Tinham várias cidades-estado, Esparta, Atenas. E então, Roma era uma dessas cidades dos latinos e sabinos. Os reis romanos eram latinos e sabinos. Aí Roma se expandiu e engoliu as outras cidades. Então, por isso o termo latino. Então, nós, indiretamente somos descendentes dos latinos e sabinos, fundadores de Roma. E foi isso o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal para ficar mais legal. E deixa nos comentários o que você quer.